Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa pré-aula, nossa lição de juvenis, de 11 de dezembro de 2022, lição de número 11, que tem como título: O amor não se alegra com a injustiça. Amor de um lado, injustiça do outro. Não dá para andar os dois juntos. Ou você ama e pratica a justiça, ou não ama e pratica a injustiça, ok? Vamos ver no dia de hoje. Quero pedir encarecidamente as orações, somos carentes, nas orações dos santos, somos necessitados, e que você puder aí, se inscreve no canal, você que está assistindo agora, deixa aí o seu like, deixa lá o like, compartilha, e vamos usar essa ferramenta para propagarmos a palavra do Senhor nesses últimos dias, que é importantíssimo propagarmos a palavra do Pai. O título da nossa lição: o amor não se alegra com a injustiça. Nossa leitura bíblica em classe, em dois textos, Mateus 15, do versículo 22 ao 28, e João, capítulo 8, do 3 ao 5, e depois pula para o 7, depois do 9 ao 11. O nosso texto, em 1 Coríntios 13, 6, não foga com a injustiça, mas foga com a verdade. Quem é o amor? Vamos lá, o tópico de número 1, que nos fala: o amor não é insensível. O que é insensibilidade? A pessoa não sentir empatia pelos outros. O amor é bondoso, subtópico de número 1. Quem está aperfeiçoado em amor tem empatia e anela pelo bem-estar do outro. Aquele que ama não se contenta com a queda do seu próximo e oferece auxílio para levantá-lo. Então, quem ama é bondoso. Quem ama tem empatia. O que empatia é me colocar no lugar do outro. Então, a mensagem que eu gosto muito é entender para atender. Então, quem tem empatia se coloca no lugar do outro e começa a entender o outro. A partir dali que você entende, você é capaz de atender à necessidade do outro, ok? Então, quem ama, ele tem empatia. Ele se coloca no lugar do outro e sabe a necessidade do outro. Por isso que ele procura ajudar o outro. Este é quem ama. Então, aquele que ama não se contenta com a queda do seu próximo, ele não folga com a queda do seu próximo, não se alegra com a queda do seu próximo. Ao contrário, ele estende as suas mãos para levantar o seu próximo. Então, esse é quem ama. Outro ponto: a insensibilidade humana. É preocupante como o ser humano, com o passar do tempo, tem se tornado cada vez mais insensível à maldade, mais insensível à maldade, à injustiça, prova inequívoca do esfriamento do amor. Então, a insensibilidade humana tem tomado conta das pessoas. E prova disso que a gente vê nos seres humanos a maldade, a injustiça. Isso por falta de quê? De empatia. Falta de quê? De amor. Então, prova que a Bíblia nos diz que, Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de mundo esfriarão. Então, se amor se esfria, então dá vazão para a injustiça, a insensibilidade, pessoas que não são sensíveis à causa do outro. Então, essas pessoas que não são sensíveis à causa do outro, esses insensíveis, eles não têm amor, não produzem amor, não agem com amor. Outro ponto, tópico 2, fala assim: compactuando com a injustiça. Então, a omissão ante a justiça. Muitos se calam ante a injustiça e imoralidade por medo de sofrer chacotas ou perseguição. Mas quem se cala está sendo omisso e compactuando com a justiça. Porém, o justo tem fome e sede de justiça, odeia a desonestidade, a mentira, a desordem, a humilhação e o preconceito. Então, como cristãos, é imprescindível combatermos todos os tipos de injustiça. Então, aquele que é justo, ele não aprova a injustiça. Ele não compactua com a justiça. Ele
se manifesta, coloca a sua posição, que de fato ele não concorda, que ele discorda da injustiça, da prática da desonestidade, da prática da mentira e da desordem. Ele não aprova esse tipo de coisa. Aquele que tem o amor, aquele que age com amor, ele não comunga com esse tipo de comportamento injusto, humilhante, preconceituoso diante das pessoas. Então, o amor, ele leva a pessoa a praticar o bem, a justiça, a ordem, a verdade, e não humilha, e não existe o preconceito no seu dicionário. Não pratica nenhum tipo de preconceito. O tópico 2.2 fala assim: rodas dos escarnecedores. Uns se omitem, outros praticam junto com os escarnecedores e segue correntes abaixo com eles. Correntezas abaixo ali com eles. Escarnecer significa desprezar, ridicularizar, zombar do valor de uma pessoa. Então, quem ama não se entretém com as fraquezas e as mazelas dos outros. Então, aquele que ama, ele não senta na mesa de escarnecedores para escarnecer. Ao contrário, ele leva a palavra da verdade, da justiça, a palavra da vida, a palavra do amor, a palavra da paz, da esperança. Essa é a diferença de quem pratica o amor. Mas a Bíblia também nos alerta a não só seguir os conselhos, que nos detenhamos, na verdade, que nos detenhamos aos ímpios. Temos que ter muito cuidado. Quando a Bíblia nos alerta ali nos Salmos, primeiro, bem-aventurado o varão que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, este é bem-aventurado. Mas aquele que não consegue e que comunga, e que senta, e que pratica tais atos, esses não estão demonstrando nenhum tipo de amor. Vamos lá. Para se encaixar no grupo e não parecer inadequado, muitas vezes o jovem pode ser influenciado a fazer coisas erradas. Contudo, é vital que se desviar do caminho da impiedade, pois ela conduz à morte. Então, tem muitos jovens que são induzidos, são levados a praticar atos ilícitos para agradar fulano, ciclano. Não façam isso. Você tem que agradar a Deus, você tem que honrar a Deus. Esse sim que merece. Então, aquele que nega Cristo diante das pessoas, Jesus também o negará diante do Pai. Então, aquele que pratica atos ilícitos para agradar fulano ou ciclano está negando o Pai, está negando a Jesus. Então, nós não devemos praticar tais coisas. Tópico 3. Quem ama não discrimina. Condenar o ato, não a pessoa. Os escribas e fariseus, Jesus sempre condenou o ato dos escribas e fariseus, daqueles religiosos que diziam, falavam, mas na prática não fazia. Então, e muitas vezes o que ele fazia na prática não era condizente com o que ele vivia. Por isso, quem discrimina o pecador discrimina a obra-prima das mãos de Deus. Então, não podemos discriminar a pessoa. O que é discriminar uma pessoa? Discriminar uma pessoa não é você discordar do seu ato, não. Isso não é discriminação. Isso é um ponto de vista, um princípio que você tem. Você vive, você tem todo o direito de discordar. De discordar, você tem todo o direito. Então, preconceito é você não querer estar do lado. Um exemplo, se você pega um ônibus, tem uma pessoa que está ali do seu lado, independente do que ela seja, você fala, não vou sentar junto daquela pessoa, não vou sentar junto da outra. Então, por que isso? Porque você foi preconceituoso com aquela pessoa. Isso não pode ser. Está errado. Isso é preconceito. E isso aí que a Bíblia condena, discriminar a pessoa. A Bíblia condena, porque a pessoa é criatura de Deus. Eu não posso. Mas se eu sento do lado dessa pessoa e essa pessoa fala algo que não me agrada, eu posso discordar com ela, mas eu continuo sentado. Você pode trabalhar com pessoas que você
discorda de pensamentos dessa pessoa, não tem problema nenhum. Seu trabalho você continua fazendo, independente se você concorda ou discorda dessa pessoa. Então, discordar de pessoas, de atos, isso não é uma atitude preconceituosa. Preconceituosa é quando você discrimina a pessoa. Você não quer estar do lado, você não quer conversar, você não pega na mão. Então, isso aí são atos discriminatórios. Devemos acolher em amor pecador e condenar os atos pecaminosos que pervertem o homem. Condenar esses atos, sim, mas amar sempre o pecador. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. O amor não discrimina, então discriminar é a ação de segregar, afastar ou apartar desta pessoa. Quem está aperfeiçoado em amor não faz acepção de pessoas. Então, na verdade, nós temos somente algo em comum. Todos os seres humanos somos diferentes. Todos os seres humanos, todos somos diferentes. O preconceito resulta de pensar e tratar alguém como inferior, indigno, sem valor. Quando você trata uma pessoa, não, você é inferior a mim, eu sou melhor do que você, é preconceito. Você não tem valor, quem tem valor sou eu. A diferença física da pessoa, isso é um preconceito. Diferença cultural, diferença intelectual, isso aí é um preconceito. A forma de pensar, pelo posicionamento político, isso aí não tem nada a ver. Então, isso aí a gente vai agora só na base das ideias. Em discordar de um político, discordar de uma pessoa que tem uma tese, isso aí é normal, isso não é preconceito. Então, os crentes não devem pensar que são mais amados por Deus do que as outras pessoas. É claro, os cristãos não podem pensar isso, não sou melhor do que fulano, do que ciclano, não. A misericórdia de Deus é para todos, para todos. Deus ama todos os seres humanos de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus. Então, Jesus veio para morrer por todos. Mas ele também não quer que o pecador permaneça da mesma maneira. Claro, Deus abomina o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não se agrada do pecado. Então, quanto mais o homem peca, mais o homem se distancia de Deus. Não é que Deus se distancia do homem, o homem se distancia de Deus, porque o homem peca. Deus está aqui, esperando o homem. O homem não quer se aproximar de Deus, então o homem se afasta de Deus. Então, este pecado, viver em pecado, amar o pecado, amar a prática do pecado, é isso que se afasta do homem de Deus. Mas mesmo assim, Deus ainda tem amor para com essa pessoa. Mas é preciso que essa pessoa deixe o pecado e se volte para Deus. Tópico 3, ponto 3, subtópico, fala assim: Jesus não discriminou, Jesus andou com pecadores. Jesus, ele alcançou aqueles que sofriam injustiças, discriminações na época, com muitos. Ele andou entre prostitutas, entre cobradores de impostos, leprosos, samaritanos, estrangeiros, revelando sua consideração e amor ao levar as boas novas para eles. Então, como é que você vai pregar o evangelho se você não está próximo, se você não está junto? A nossa missão é pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho para todas as pessoas, independente de quem sejam. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sem preconceito, pregar para todo mundo. O amor se alegra com a verdade. Então, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A verdade é tudo aquilo que é sincero, absoluto e genuíno. Mas o que é a verdade? Tudo aquilo que é sincero, absoluto, genuíno. E quem é sincero, absoluto, genuíno? Cristo. Ele é a verdade. O próprio Jesus falou: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Quem vive conforme a palavra de Deus conhece o caminho e vive em verdade, é liberto por ela. Vive em amor e comunhão com todos. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que obedece os mandamentos do amor, ou o mandamento do amor. Qual é o mandamento do amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Se eu exerço, se eu pratico esse tipo de amor que o Senhor tem nos ordenado. Às vezes as pessoas pensam que amor é uma prática voluntária. Eu amo quem eu quiser, quem eu não quero, eu desamo. Não, a Bíblia não nos ensina assim, não. Que eu preciso amar a todos, independente de quem seja. Eu preciso amar. Se eu não consigo, eu tenho que pedir a Deus. Porque o amor de Deus, diz
Está escrito na palavra do Senhor, que está derramado em nossos corações. Então, se o amor de Deus está derramado em nossos corações, então eu preciso amar as pessoas, amar a todos, ok? 4.2, amando verdadeiramente. Não amemos apenas com palavras, mas também em condutas. 1 João 3, 18, 19. Isso quer dizer o quê? Nós não podemos simplesmente dizer assim, eu amo fulano de palavras, mas a minha conduta demonstra o contrário. Então, eu tenho que amar de palavras e tenho que amar também de condutas, de gestos e de atitudes. Oremos para que o nosso coração não se endureça com tanta injustiça à nossa volta. Pratiquemos o amor, aliviando as cargas uns dos outros, oferecendo alimento ao faminto, roupa a quem está nu. Preguemos e oremos, jejuemos para todo aquele que está sofrendo e que venham experimentar o amor e a justiça divina. Então, nós não somos fontes, já dizia um pregador. Nós somos o canal. A fonte é Cristo inesgotável. E nós somos o canal para levar até outra pessoa. Então, essa fonte de Cristo, nós pegamos de um lado, passa por nós e nós abraçamos o outro. Então, esta fonte, nós somos o canal de bênçãos. Nós somos aquele que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para anunciarmos a palavra dele. Então, somos chamados para anunciar a palavra. Então, somos chamados para sermos canal de bênçãos, para abençoar outras pessoas. Então, tudo isso a gente só faz se tiver amor. Tudo que você faz, se você está na escola bíblica dominical, se você faz isso, é por amor. Se você exerce algum cargo na igreja, é por amor. E quando você faz isso, quando você faz por amor, você faz de fato para Deus, para a glória do nome do Pai. Então, por isso que o amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a justiça, com a verdade. Então, que nós possamos viver de fato, que é algo que não é fácil. É a prática desse amor. Mas que Deus nos ajude e que possamos, dia após dia, estarmos cheios de amor de Deus em nossos corações, para sermos este canal para levar água, para levar salvação às pessoas que estão necessitando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo fale o melhor no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus nos permitir.